Neste vídeo vamos falar sobre a inter-relação entre as três demonstrações financeiras: o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos falar um pouco sobre estas três demonstrações financeiras e vamos ver um caso prático em que vamos fazer uma análise de como é que estas três demonstrações financeiras se relacionam. O que é que as interliga? Para começar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria que hoje trago, entre muitas outras, é uma matéria que faz parte de alguns dos cursos práticos e de especialização que a Certform, Escola de Formação Prática, desenvolve. Mas para conhecer toda a oferta formativa que a Certform desenvolve, podemos consultar o site da Certform em certform.pt. E no site temos o calendário de formação, ou seja, os cursos que irão iniciar em breve. Temos várias ações de formação a iniciar, todos os meses temos ações de formação a iniciar e, portanto, vai poder sempre consultar no calendário de formação os próximos cursos que terão início. E para conhecermos os vários cursos, podemos consultar e-learning e live streaming e temos acesso a toda a oferta formativa que atualmente desenvolvemos. A Certform atualmente desenvolve formação na forma e-learning. Na forma e-learning pode iniciar o seu percurso formativo imediatamente após a sua inscrição. Vai ter acesso à plataforma e-learning, uma plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para si, e pode assim fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade no horário que escolher. Já na formação live streaming, os cursos são em sessões síncronas, ou seja, em tempo real, pelo que há sempre uma data de início e as formações decorrem em determinados dias da semana ou fim de semana. No calendário pode consultar as datas de início. Live streaming, a formação é com sessões em tempo real, mas também pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Uma formação 100% online a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre as três demonstrações financeiras e a interligação entre o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa. E vamos fazer um caso prático onde eu vou poder explicar esta mesma ligação. Ora bem, o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos começar pelo balanço de uma empresa. O balanço ele é constituído pelo ativo. O ativo, por sua vez, desdobra-se no ativo não corrente e no ativo corrente. Por definição, o que é o ativo? Bom, por definição, o ativo são todos os recursos controlados por uma empresa ou por uma entidade sobre a forma de bens e de direitos, a partir dos quais se esperam influxos de caixa no futuro. Compreendem os ativos correntes e os ativos não correntes. Ora bem, uma vez que o ativo ele é constituído pelos bens e pelos direitos, a partir dos quais se esperam influxos de caixa no futuro, ou seja, a liquidez, a capacidade de transformar um determinado ativo em dinheiro,
Quando nós analisamos o balanço, temos o ativo não corrente, que são aquelas aplicações de capital de longo prazo, ou seja, superior a 12 meses, e temos aquele ativo corrente, que são as aplicações de capital de curto prazo, ou seja, pode ser realizado em menos ou em 12 meses, menor ou igual a 12 meses a realização em liquidez. No ativo, nós temos, à medida que nós vamos fazendo o sentido vertical aqui no balanço, ou seja, de baixo, aliás, de cima para baixo, à medida que vamos descendo, do ativo não corrente para os itens que fazem parte do ativo corrente, nós vamos ter um grau crescente de liquidez e vamos mesmo parar no expoente máximo da liquidez, que é o caixa e depósitos bancários. O total do ativo é o ativo não corrente mais o ativo corrente. Mas no balanço, nós temos também o capital próprio, que é constituído pelo capital social da empresa, constituído pelas suas reservas, quer sejam obrigatórias, quer sejam livres ou estatutárias, pelos resultados transitados e pelo próprio resultado líquido do período. O capital, a seguir, virá o passivo. E o que é o passivo? Qual é a definição que nós temos para o passivo? Passivo esse que também se pode desdobrar entre um passivo corrente e um passivo não corrente. O passivo é uma obrigação presente da entidade, proveniente de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte em ex-fluxos de caixa futuros, ou seja, pagamentos futuros. O passivo é constituído pelas obrigações, digamos que pelas dívidas. E aqui nós temos o passivo não corrente e o passivo corrente. E enquanto que o passivo não corrente é aquela dívida cuja exigibilidade é superior a 12 meses, são aquelas dívidas que nós só nos teremos de preocupar daqui por mais do que 12 meses. Já o passivo corrente são aquelas dívidas cuja exigibilidade ocorre num prazo de ou inferior a 12 meses. E são aquelas com as quais nós nos preocupamos no curto prazo, aquilo que há a pagar já nos próximos dias, nos próximos meses. Do balanço resulta a equação fundamental do balanço, em que o ativo total, que é o ativo não corrente mais o ativo corrente, terá de ser igual ao capital próprio mais o passivo total, que é o passivo não corrente mais o passivo corrente. Esta é a chamada equação fundamental do balanço. Mas nós temos as outras duas demonstrações financeiras. Ou seja, a próxima demonstração financeira é a demonstração dos resultados. Nós, na contabilidade, vamos lançando os gastos através da classe 6, identificada no Código de Contas como gastos, e na classe 7, identificada no Código de Contas como rendimentos. E a demonstração dos resultados, ela vai ter aqui o conjunto de rendimentos e de gastos que, ao longo do período, porque a demonstração dos resultados é do período de um ano, por exemplo, e nós temos aqui o conjunto de rendimentos e de gastos que foram reconhecidos durante aquele período, aquele ano concreto. Tudo começa com as vendas e serviços prestados, que é o volume de negócios da empresa. Temos também o custo das mercadorias vendidas e quando nós pegamos no volume de negócios, nas vendas e subtraímos o custo das mercadorias, temos aqui um primeiro resultado que é a margem bruta. E este primeiro grande elenco de rendimentos e de gastos focados na área das operações, na área operacional de exploração,
Nós vamos formar pela soma algébrica, sabendo que os rendimentos somam e os gastos subtraem, nós temos o resultado denominado por EBITDA. EBITDA, que é um resultado antes de depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes do imposto. O EBITDA, que na terminologia anglo-saxónica significa Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations, ou seja, o tal lucro antes das depreciações, antes dos juros, antes do imposto. E logo a seguir virão as depreciações e amortizações e, eventualmente, as imparidades nestes investimentos que são depreciáveis e amortizáveis. As depreciações, quando deduzem, elas vão deduzir aqui ao EBITDA e vai-se formar seguidamente o EBIT, que é aquele resultado operacional antes dos gastos de financiamento e dos impostos. EBIT, Earnings Before Interests and Taxes. Seguidamente vem a área financeira, ou seja, constituída pelo resultado financeiro da empresa. Por um lado, a empresa poderá ter juros e rendimentos similares obtidos. Por outro lado, a empresa terá juros e gastos similares suportados. A diferença entre uns e outros dará o resultado financeiro e essa soma algébrica vai constituir, tendo como ponto de partida o EBIT, e somando ou deduzindo este resultado, conforme ele seja positivo ou negativo, vamos ter o EBT, que é o resultado antes de impostos, Earnings Before Taxes. Seguidamente, a empresa vai determinar o seu imposto, o IRC, a derrama municipal, as tributações autónomas vão formar o imposto estimado para o período e este imposto vai subtrair ao resultado antes de impostos e vai-se formar o resultado líquido do período. Isto, digamos que de uma forma muito breve, é a demonstração dos resultados, este elenco de rendimentos e de gastos na área operacional, na área financeira, até chegarmos ao resultado final, o resultado líquido do período. Mas percorrendo vários resultados antes de lá chegar o EBITDA, o EBIT, o EBT e finalmente o resultado líquido do período. E depois temos a demonstração dos fluxos de caixa. Enquanto que no balanço e na demonstração dos resultados vigora aquilo a que se chama o princípio ou o pressuposto do acréscimo ou da competência, nós vamos considerar os rendimentos na demonstração dos resultados e os gastos na demonstração dos resultados, mesmo que ainda não tenhamos tido um recebimento ou um pagamento. Imediatamente, quando nós emitimos uma fatura, por exemplo, a um cliente, o que advém da venda, nós vamos imediatamente reconhecer a partir do facto gerador, as vendas como o seu valor, mesmo que não tenhamos recebido nenhum valor, porque podemos sempre conceder ao cliente um determinado número de dias, 30 dias, 60 dias, para o recebimento, e o mesmo a considerar, por exemplo, nos gastos. A partir do momento em que nós vamos fazer a aquisição de uma mercadoria, de um fornecimento, nós, com a recepção da respectiva fatura, nós vamos reconhecer o gasto, independentemente de só o virmos a pagar daqui por X dias, de acordo com o prazo de pagamento. Já a demonstração dos fluxos de caixa, ela tem a sua base no regime de caixa. Ou seja, a demonstração dos fluxos de caixa, ela vai apenas ter em consideração os momentos em que, de facto, se verifica os recebimentos e os pagamentos. Ou seja, nós vamos ter na demonstração dos fluxos de caixa, em primeiro lugar, os fluxos de caixa das atividades operacionais. Quando existe um recebimento de um cliente, que virá aqui como recebimento,
um valor positivo, um inflow. Quando há um pagamento a um fornecedor, um outflow, uma saída de caixa. Os pagamentos ao pessoal, também saídas de caixa. Pagamentos ou recebimentos do IRC. O IRC, ele normalmente paga-se, mas poderá haver eventualmente reembolsos se os pagamentos por conta forem superiores ao imposto liquidado. E outros recebimentos versus pagamentos. Esta soma algébrica, sabendo que os recebimentos somam, são inflows, e os pagamentos subtraem, são outflows, nós vamos ter os fluxos de caixa desta área operacional, destas atividades operacionais. E depois das atividades operacionais, teremos a área, o quadrante, que nos vai dar os fluxos de caixa das atividades de investimento. Ou seja, as atividades de investimento, e como na demonstração dos fluxos de caixa estamos na base do regime de caixa, nós aqui vamos ter os pagamentos e os recebimentos provenientes das aquisições de ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos financeiros e recebimentos por eventuais alienações, vendas destes ativos, incluindo os próprios subsídios ao investimento, que quando a empresa recebe um subsídio, considerará como um recebimento, ou seja, uma entrada de caixa. E desta soma algébrica, pagamentos com sinal negativo, recebimentos com sinal positivo, nós vamos constituir os fluxos de caixa das atividades de investimento, este nível 2. Seguem-se os fluxos de caixa das atividades de financiamento. E para as atividades de financiamento, por um lado, nós vamos ter também os recebimentos. Por outro lado, os pagamentos. É isto a demonstração dos fluxos de caixa. É esta relação entre recebimentos e pagamentos das três grandes áreas: a área operacional, a área das atividades de investimento e a área das atividades de financiamento. Os recebimentos poderão ser provenientes de um financiamento que a empresa obtém, naquele momento em que a empresa consegue o financiamento de um banco, por exemplo, ela vai considerar um recebimento, o valor do empréstimo obtido. Existem outras fontes de recebimentos provenientes de financiamento, como realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, como por exemplo as prestações suplementares, a cobertura de prejuízos, as doações, entre outras operações de financiamento. Isto na perspectiva de recebimento. Portanto, um inflow, uma entrada de caixa. Mas temos também a perspectiva dos pagamentos. Se a empresa obtém um empréstimo, vai ter que o pagar ao longo de um serviço de dívida constituído pela amortização de capital, considerado nos financiamentos obtidos, e o pagamento dos juros, considerando em juros e gastos similares. Serão pagamentos, mas também poderá haver pagamentos de dividendos, das reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, quando a empresa reduz aqui as realizações que entraram como recebimento, entre outras operações de financiamento. E vamos então ter o nível 3, que são os fluxos de caixa das atividades de financiamento, na base do pressuposto ou do regime de caixa, ou seja, apenas pagamentos e recebimentos. Quando uma empresa realiza uma venda, se conceder ao seu cliente 60 dias, enquanto o cliente não pagar, não se vai considerar a demonstração dos fluxos de caixa. Só quando efetivamente recebermos do cliente é que vamos considerar nos fluxos de caixa das atividades operacionais recebimentos de clientes. E esta é uma grande diferença entre este pressuposto de caixa, este regime de caixa, e o regime do acréscimo ou da competência que é vigente, que tem no balanço e na demonstração dos resultados.
Quando a empresa inicia o seu período com um determinado valor de caixa, e a esse valor do início do período, do início do ano, soma aquilo que a empresa formou em caixa naquele ano concreto, nas suas atividades operacionais, nas suas atividades de investimento e nas suas atividades de financiamento, nós vamos ter o caixa e seus equivalentes no fim do período. Agora, eu fiz assim uma análise muito rápida das três demonstrações financeiras. O fundamental, balanço e demonstração dos resultados assentam no regime do acréscimo ou da competência. A demonstração dos fluxos de caixa assenta no regime de caixa. Mas então, o que é que relaciona estas três demonstrações financeiras? Bom, a relação entre as três demonstrações financeiras, ela pode ser visualizada através aqui deste esquema que está colocado aqui. A interligação entre as demonstrações financeiras. Bom, na demonstração dos resultados, nós vamos ter os rendimentos e os gastos. Os rendimentos com sinal positivo, os gastos com sinal negativo, a soma algébrica vai nos formar, no final disto tudo, o resultado líquido do período. E esse resultado líquido do período que se forma na demonstração dos resultados, ele vai fazer ligação ao capital próprio da empresa, constituindo no balanço, dentro da grande área do capital próprio, os resultados líquidos. Ou seja, no balanço, e vamos aqui à demonstração dos resultados, na demonstração dos resultados nós temos aqui o resultado líquido do período. E este resultado líquido do período vai ligar naquele período ao balanço na área do capital próprio, precisamente no item resultado líquido do período. Este é o elo de ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço. E o que é que liga a demonstração dos fluxos de caixa ao balanço? Como vimos, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, assenta naquele pressuposto ou naquele regime de caixa em que serão considerados os valores nos momentos de recebimento efetivo e de pagamento. E entre recebimentos com sinal positivo, inflows, e pagamentos com sinal negativo, outflows, saídas de caixa, nós vamos ter a soma algébrica das atividades operacionais, de investimento, de financiamento, e vamos ter o fluxo líquido de caixa. E este fluxo líquido de caixa que se obtém na demonstração dos fluxos de caixa de um determinado período, de um determinado ano, ele vai fazer a ligação ao balanço dentro do ativo ao expoente máximo da liquidez, que é o caixa e depósitos. Então temos aqui as ligações neste esquema entre a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e a ligação com o balanço. Balanço e demonstração dos resultados assentes no regime do acréscimo ou da competência, que tem sempre em consideração o facto gerador. Naquele momento, contabiliza-se logo o rendimento ou gasto, a operação, independentemente do pagamento ou do recebimento ser considerado num momento posterior. A demonstração dos fluxos de caixa, a sua base é no regime de caixa, ou seja, apenas no momento do recebimento ou do pagamento haverá influência na demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, no fundo, estas demonstrações elas acabam por ser complementares. Vamos agora ver um exemplo onde vamos ter a oportunidade de explicar um pouco melhor estas questões. Vamos imaginar o seguinte. Uma empresa adquiriu um equipamento para o seu escritório. Um equipamento é um ativo fixo tangível. Um equipamento administrativo, portanto, para o seu escritório. A aquisição foi no dia 4 de abril, vamos considerar o ano de 2021, 4 de abril de 2021. A fatura número 45321.
E as condições de pagamento que nós conseguimos do fornecedor é a 60 dias. E nós vamos usar este prazo. Ou seja, só vamos pagar daqui por 60 dias após a emissão da fatura. Portanto, se a fatura foi em abril, vamos pagar lá para o início de junho. A base tributável é de 20 mil euros, o valor da aquisição deste equipamento administrativo. O IVA é de 23%. Estamos aqui perante a aquisição de um ativo fixo tangível, de um ativo não corrente, um ativo fixo tangível, e vamos ter direito a usufruir da dedução do IVA, do imposto, porque nada obsta, conforme o artigo 21º do Código do IVA, a dedução de equipamentos administrativos. O total é de 24.600. Temos esta primeira operação na base da fatura e depois vamos ter uma segunda operação onde vamos utilizar os 60 dias e daqui por 60 dias vamos realizar o pagamento. E como estamos a adquirir um ativo fixo tangível, os ativos fixos tangíveis, eles estão sujeitos a um desgaste pelo uso, pelo tempo, e, portanto, os ativos fixos tangíveis, eles têm que ser objeto de depreciações. As empresas podem utilizar, por exemplo, o método da linha reta, e vamos utilizar aqui a linha reta ou as cotas constantes para este ativo. Teremos que consultar o Decreto Regulamentar 25 de 2009 para verificar qual a taxa de depreciação. Eu vou pressupor que a taxa de depreciação é de 20%, o que significa que o ativo tem uma vida útil de 5 anos. Uma taxa máxima de 20%, uma vida útil mínima de 5 anos. E vamos trabalhar com base nesses pressupostos. Vou também utilizar aqui o método duodecimal, em que no primeiro ano, uma vez que eu comprei este ativo logo no início do mês de abril, eu vou fazer o cálculo das depreciações de abril até dezembro. Ou seja, 9 meses em 12. Isto é o método duodecimal, em que nós consideramos a proporção relativamente à aquisição. E assim trabalharei. Eu vou começar pelo reconhecimento aqui desta primeira, da fatura 45.321, um valor de aquisição de 20.600 euros. Vamos fazer então a contabilização deste facto. Eu vou utilizar aqui o software de gestão de contabilidade que utilizamos nos cursos práticos da Certform. Eu vou começar por verificar aqui no meu plano de contas se tenho o fornecedor de investimento já criado. Fornecedores de investimentos é a conta 27, fornecedores de investimentos. E dentro da 27 nós vamos ter uma subconta para este mesmo fornecedor. Vamos então verificar, fazer aqui só uma primeira consulta. Escrever então 27, já temos aqui o conjunto da 27 outras contas a receber e a pagar, a 27 um fornecedor de investimento. Eu vou utilizar aqui este fornecedor 29.800 SA, seria uma determinada empresa que nos forneceu este equipamento administrativo. Portanto, a respectiva subconta já foi criada aqui no plano de contas, com a taxonomia 124, portanto está já criada, ou seja, vou proceder ao respectivo lançamento. Vamos a um novo lançamento, então, no sistema informático. O lançamento vai ser feito com base no mês de abril, o mês 4. Vamos então aqui na descrição colocar a aquisição de equipamento administrativo. Consideramos então o dia 4 de 4 de 2021
o da emissão da respectiva fatura. Em relação ao tipo de documento, eu tenho aqui uma faturas específicas para aquisições de imobilizado, o tipo 17. O número desta fatura é a 45321 e agora vamos escolher as nossas contas. A aquisição de um ativo fixo tangível começará por ser feita, obviamente, na conta 43. E na conta 43, nós vamos à respectiva subconta e vejamos que dentro da 43 nós temos aqui os vários tipos de ativos fixos tangíveis. O meu objetivo é um equipamento administrativo. E não esquecer que dentro dos equipamentos administrativos nós também vamos ter de considerar que o equipamento é com IVA dedutível. Equipamentos administrativos, mas com IVA dedutível. Ora bem, temos aqui as várias contas e subcontas. Eu estou a mostrar aqui o plano de contas. E para equipamentos administrativos com IVA dedutível, vou utilizar aqui esta subconta que me é dada pelo plano de contas aqui do sistema informático, que já tem as respectivas subcontas todas desenvolvidas. O valor a débito serão 20.000 euros. Quanto à entidade, eu vou ter de identificar o respectivo fornecedor, que mostrei ao bocado que era o fornecedor 29.800, um fornecedor de ativos, um fornecedor de investimentos. Vamos dar continuidade aqui ao lançamento, de forma a que o sistema automaticamente calcule o valor do IVA, conforme ele está a calcular, e o sistema informático, ele já me dá a subconta de IVA dedutível, que vai ser a subconta 2432212, para IVA dedutível dos ativos, à taxa normal. E agora falta-me considerar o meu fornecedor de investimentos. Eu sei que será a conta 2711. E agora temos aqui a respectiva subconta, conforme podemos ver, o fornecedor 29.800. Ativos fixos tangíveis a débito, equipamento administrativo. O IVA dedutível é igualmente uma conta de ativo a débito. E o fornecedor de investimentos é uma conta de passivo. Os passivos creditam-se pelos aumentos, e aqui há um aumento da dívida. E agora vamos fazer o balanceamento do documento através das partidas dobradas. O total dos débitos é igual ao total dos créditos. O lançamento está assim feito, concluído. Agora, o meu objetivo será verificar que consequências é que este primeiro lançamento teve ao nível das demonstrações financeiras. Bom, esta primeira parte aqui, portanto, toda esta fatura, antes, obviamente, do respectivo pagamento, portanto, este valor que eu agora coloquei, esta área que eu agora coloquei aqui, a verde, quando a empresa adquire um ativo fixo tangível, um equipamento administrativo, o nosso balanço começa por, em ativos fixos tangíveis, ter um aumento de 20.000 euros. Esta é a primeira grande consequência. Seguidamente, o valor do IVA, e aqui temos um IVA à taxa de 23%, o IVA é também um ativo, o direito a deduzir o IVA. E esse direito, que é um direito de curto prazo, porque a empresa vai deduzir já na próxima declaração periódica, nós vamos constituir esse direito no ativo corrente, no Estado e outros entes públicos, e temos aqui um ativo de 4.600 euros. Ou seja, o total do ativo desta empresa, entre não corrente e corrente, são 24.600 euros. Foi constituída uma dívida relativamente ao fornecedor de investimentos e essa dívida terá impacto no balanço no passivo corrente. Também é uma dívida de curto prazo, porque é uma dívida a 60 dias.
E nós temos aqui nas dívidas passivos correntes, vamos às outras dívidas a pagar, porque é aqui onde são inscritos os fornecedores de investimentos, e temos 24.600 como valor em dívida. Equação fundamental do balanço, não se mexeu no capital, nesta operação, apenas impacto no ativo por aumentos e impacto também no passivo por aumentos de dívida. Total do ativo 24.600, igual ao capital próprio mais o passivo, apenas reflexão no passivo 24.600. Portanto, equação fundamental do balanço. Este seria o impacto numa primeira fase. Agora vamos ter o pagamento em junho. Ou seja, nesta primeira operação só tivemos impacto ao nível do balanço. Está aqui bem presente o regime do acréscimo. Fomos registar as dívidas, mesmo considerando os ativos, são registados independentemente do pagamento ser posteriormente, e é posteriormente agora em junho. Em junho, vamos proceder ao pagamento. Ou seja, como é que o pagamento será feito? Bom, o pagamento ele resultará da seguinte forma. Se nós considerarmos o lançamento que acabamos agora de fazer, aqui esta aquisição de equipamento administrativo, o pagamento do respectivo valor, ele vai consistir no seguinte movimento. Se por um lado, nesta aquisição, nós creditamos os fornecedores de investimentos, agora, através do pagamento que nós vamos fazer, nós vamos ter que debitar essa mesma conta e creditar bancos, uma vez que vamos fazer um pagamento pela via do nosso banco. E o impacto no balanço será o seguinte: a dívida vai deixar de existir, ou seja, vamos diminuir ali o valor das outras dívidas a pagar. Vejamos o impacto no balanço. Pelo pagamento, teremos menos 24.600 euros em dívida. Saldou. Não devo absolutamente nada pelo pagamento, já. A repercussão continuará a ser no balanço, através de caixa e depósitos à ordem. Claro que haveria lá um determinado saldo, um valor, ao qual eu diminuo 24.600 euros, uma vez que creditei bancos e depósitos bancários. Portanto, esta era a consequência que nós teríamos ao nível do balanço. Só que esta operação ela tem consequências na demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, uma vez que a nossa empresa acaba de fazer um pagamento de 24.600 euros, isso tem reflexões na demonstração dos fluxos de caixa. Trata-se aqui de uma atividade de investimento e que tem a ver com o pagamento respeitante a um ativo fixo tangível, e esse pagamento foi de 24.600 euros. Eu só coloco ali negativo para considerarmos que o valor é um pagamento, ou seja, é um outflow, uma saída de caixa. E vai ser este pagamento, não é, de 24.600 euros, que liga ao balanço através aqui da diminuição de caixa e depósitos bancários. Faz-se esta mesma ligação. Isto relativamente ao pagamento em junho. Agora, chegamos a 31 de dezembro. Vamos ter de determinar as depreciações. Qual é o valor das depreciações? Utilizando o método duodecimal e considerando uma taxa máxima do Decreto Regulamentar 25/2009 de 20%, nós vamos fazer 20% vezes
Reparemos que pelo método duodecimal eu vou considerar 9 meses em 12, porque estou no primeiro ano. O equipamento foi adquirido logo no início de abril, e de abril até dezembro vão 9 meses em 12. E, portanto, estou aqui a utilizar a proporção, o método duodecimal e também a linha reta, vezes o valor de aquisição que, uma vez que nós deduzimos o IVA, temos de considerar o valor da aquisição, a base tributável. E, portanto, as depreciações, nós utilizamos depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. A depreciação no primeiro ano é de 3.000 euros. Depois, no segundo ano, será diretamente 20% vezes 20.000 euros, ou seja, 4.000, porque no segundo ano o equipamento vai estar a ser usado durante ao longo dos 12 meses. Pelo método decimal, nós consideramos assim, no primeiro ano, apenas a proporção. Se eventualmente este equipamento vier a ser vendido na altura da venda, serão consideradas as depreciações até ao mês anterior ao da alienação. São assim as regras neste método duodecimal. Agora, como é que nós vamos contabilizar aqui estes 3.000 euros das depreciações? A contabilização das depreciações vai consistir no seguinte. As depreciações, elas vão ter um impacto, em primeiro lugar, na demonstração dos resultados. As depreciações são um gasto do período e, portanto, começam por se contabilizar e vão ter impacto aqui na área da demonstração dos resultados no que diz respeito a depreciações. E, portanto, vamos ter ali um gasto de 3.000 euros, que é a depreciação do período. E porquê é que nós temos aqui esta reflexão para a demonstração dos resultados? Porque, do ponto de vista da nossa contabilidade, nós lançamos este valor numa conta de gastos. E essa conta em concreto é a conta 6.4. Podemos ver aqui no plano de contas as contas de gastos e, concretamente, a conta 64, gastos de depreciações e amortização, em ativos fixos tangíveis. Esta conta foi debitada por 3.000 euros, por contrapartida da conta 43.8, depreciações acumuladas. E isto tem impacto não só na demonstração dos resultados. Ao contabilizarmos naquela conta 64, temos aqui um gasto que nos vai diminuir o nosso resultado final. Os gastos têm este impacto de diminuição do resultado. E estes 3.000, eles vão ter a seguinte reflexão no balanço. Como eu disse anteriormente, em primeiro lugar, ao termos contabilizado 3.000 euros nos gastos, o nosso capital próprio, muito concretamente na área do resultado líquido do período, virá diminuído em 3.000 euros. Eu aqui não estou a considerar a questão fiscal do imposto para não complicar mais, portanto, percebemos que ao termos diminuído o resultado através da demonstração dos resultados, nomeadamente o resultado líquido, virá uma diminuição na situação líquida pela via do resultado líquido do período, faz-se esta ligação de 3.000. Mas, para que o balanço se mantenha em equilíbrio, e para que se considere sempre que o total do ativo é igual ao capital próprio mais o passivo, terá de haver também uma outra diminuição. E essa diminuição surge nos ativos fixos tangíveis. Ou seja, se no início, no dia 4 de abril, este ativo foi reconhecido por 20.000 euros, ele agora perde valor.
porque efetivamente estes 20.000 euros, nós temos uma dedução da depreciação de 3.000 e o ativo passa para 17.000. Estes 17.000 denomina-se pela quantia escriturada. Efetivamente, os ativos fixos tangíveis, eles são apontados no balanço pela sua quantia escriturada, ou seja, o valor da aquisição subtraído das depreciações que vão sendo acumuladas, eventualmente das perdas por imparidade. Então, este exemplo serviu para vermos todas as consequências que esta operação teria no balanço. Não esquecer que, na demonstração dos resultados, os resultados líquidos ligam ao capital próprio na área de resultados líquidos do balanço. Um rendimento, ele aumenta o resultado líquido, um gasto diminui, obviamente, o resultado líquido. E, do ponto de vista da demonstração dos fluxos de caixa, é o fluxo líquido de caixa que se vai obtendo pela soma algébrica das operações que, efetivamente, onde existe recebimento e pagamento efetivo, vai ligar à caixa e depósitos do balanço. Para terminar, algumas notas finais sobre a interligação entre estas duas demonstrações financeiras. A primeira nota que eu queria referir é a seguinte: os resultados líquidos apurados na demonstração dos resultados incorporam-se no capital próprio da empresa, conforme vimos. E daqui nós podemos dizer o seguinte: empresas lucrativas reforçam os capitais próprios e a solvabilidade. Empresas com prejuízos enfraquecem a sua base de capital. Uma outra nota a referir é que os fluxos líquidos de caixa apurados no período são incorporados em caixa e depósitos, conforme vimos. É esta a ligação dos fluxos de caixa para o balanço. Os fluxos de caixa positivos vão reforçar a liquidez e a capacidade de solvência das dívidas. Os fluxos de caixa negativos degradam os níveis de liquidez e a capacidade da empresa em cumprir com as suas obrigações financeiras. Uma terceira nota que eu gostaria de dizer é o seguinte: os rendimentos da demonstração dos resultados, se bem-sucedidos, transformam-se em recebimentos. E as despesas, ou seja, os gastos, transformam-se em pagamentos, e isto na demonstração dos fluxos de caixa. Conforme vimos, a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se no regime de caixa, ou seja, quantificam os fluxos por referência ao momento da produção dos seus efeitos financeiros, ou seja, pagamento, recebimento, e não estritamente no momento da produção dos efeitos económicos. Já o balanço e a demonstração dos resultados, contrariamente à demonstração dos fluxos de caixa, baseia-se no regime do acréscimo, que pressupõe que os efeitos das transações e de outros acontecimentos sejam reconhecidos quando eles ocorrem, e não quando os movimentos de caixa ou seus equivalentes sejam recebidos ou pagos. Era aquilo que dizia. Ou seja, a empresa faz uma venda, emite uma fatura, reconhece o rendimento no seu volume de negócios, no seu rédito, independentemente de vir a receber daqui a N tempo, sendo registados nos períodos com os quais se relacionem. Estes envolvem fluxos de caixa, mas também o reconhecimento das obrigações de pagamento e dos recursos que serão recebidos no futuro. Ora bem, entre este regime do acréscimo, patente no balanço e na demonstração dos resultados, e este regime de caixa, patente na demonstração dos fluxos de caixa, nós diríamos que a informação dos fluxos de caixa constitui, assim, um instrumento adicional à análise dos indicadores do balanço e da demonstração dos resultados disponíveis, permitindo conciliá-los, nomeadamente por comparação entre os rendimentos e gastos gerados e as alterações da posição financeira. No fundo, as demonstrações financeiras são complementares. Agora, em Portugal e em conformidade com o regime, o sistema de normalização contabilística,
As micro e as pequenas entidades, as microentidades, elas apresentam estão obrigadas a apresentar o balanço e a demonstração dos resultados. As pequenas entidades obrigam-se à apresentação do balanço, da demonstração dos resultados e do anexo, nos modelos próprios considerados pela lei. As médias e grandes entidades, que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, assenta em 28 normas de contabilidade, bem como as entidades que desenvolvem a sua contabilidade na base das normas internacionais de contabilidade, essas são obrigadas a um conjunto completo de demonstrações financeiras. E, eventualmente, as micro ou, eventualmente, as pequenas entidades que optem pelo regime geral. E essas 5 demonstrações financeiras serão o balanço, a demonstração dos resultados, a, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações do capital próprio e o anexo. Ou seja, a demonstração dos fluxos de caixa, ela apenas é obrigatória para as entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística e aquelas que adotaram as normas internacionais de contabilidade. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade.